Amém. Amém. Glória a Deus. Então, professor Edilson, por favor. Amém, amém. Bom dia a todos mais uma vez, né, aos irmãos, aos amigos. Bom dia. Esta reunião, para mim, ela é muito propícia, porque todos vocês são cristãos, vocês são obreiros, né, que a palavra diz que manejam bem a palavra da verdade, então eu não quero, em hipótese nenhuma, fazer aqui um tratado teológico, né, discutir questões que respeitam de X, Y, Z, mas fazer algumas considerações a partir daquilo que o Paulo já introduziu muito bem, por sinal, né? Entender o momento que nós estamos vivendo como igreja, como pessoas, esse mundo da tecnologia. Então, portanto, eu não quero aqui, em hipótese nenhuma, dizer que precisamos valorizar X em detrimento de Y, jamais. Mas é compreender de que maneira a igreja precisa aproveitar esse boom, esse momento, para o aperfeiçoamento dos santos, né? Então, não se trata, bem entendido, de uma reflexão teológica profunda, mas um olhar de um professor, né? Além de ser pastor, ou o que quer que seja, mas de um professor preocupado com essa moçada aí que está no meu dia a dia, né? Todo dia eu convivo com eles, e eu confesso que para trabalhar com esse tema hoje, eu conversei com algumas pessoas, eu pedi orientação, eu sentei com o meu filho, e a pergunta primeira que meu filho fez para mim, que eu vou depois dizer para os senhores, que esse meu filho representa bem a geração que aí está, a igreja de hoje, ele perguntou assim: pai, por que eu devo ir na igreja X se a igreja Y tem a mesma coisa e melhor? Pai, por que eu devo ouvir tal pessoa se essa pessoa também fala isso na internet? Pai, por que X? Ele começou a me colocar algumas coisas. Ele falou assim: pai, por favor, não é a minha decisão, não é o meu olhar, mas é o que essa juventude, essa moçada, esse povo de hoje está perguntando. Eu conversei com um amigo pastor um tempo atrás e eu falei assim: querido, existe uma grande dificuldade na igreja hoje, porque ela cresce e a gente acha que a vocação nossa ela é suficiente para você ir lá e implantar um trabalho. Isso é bem específico, é de cada um, claro. Eu falei assim, mas a partir do momento que você é um pastor, tem um chamado, você, então, vou abrir uma igreja no bairro X. Ciente que no bairro X, ali perto, próximo, ali, tem uma igreja muito mais atrativa, entre aspas, atrativa, claro, na sua complexidade, dimensão, serviço, prestação de culto. E aí você chega lá com o seu violãozinho, com a sua boa vontade, com a sua vocação, e as pessoas não aparecem. E aí você começa a questionar o seu chamado, mas você está ignorando a própria regra de mercado. Vamos pegar aqui, por gentileza, com todo carinho sobre isso. Ah, mas a vocação é maior que tudo isso. Eu concordo. Mas a gente não fez uma análise do que está acontecendo ao nosso redor. Vocação versus E às vezes, né? pois é, e às vezes, e na maioria delas, o chamado, por que Deus não me chamou para pregar o evangelho na Índia? É melhor ir para Disney, né? É melhor você pregar para onde existe o crente já. Por isso que a complexidade está exatamente nisso. Eu não quero também falar sobre o chamado, porque isso é muito particular de cada um. Mas eu quero, a partir daquilo que eu conversei com o meu filho, conversei com um grande amigo que está fazendo para mim umas mudanças aí na minha forma de compreender a realidade no mundo virtual. Ele me deu também algumas dicas, eu preparei algumas questões. Eu não sei se eu consigo compartilhar a tela aqui, Wesley. Eu consigo? É só compartilhar e tudo bem? Tá mudo o teu fone. Eu estava abrindo aqui. Não, eu já passo para você. Espera um pouquinho só para você abrir a tela. Só um minutinho. Pronto, pode compartilhar.
Eu não estou me vendo, é normal isso? Ah, aqui, peraí. Ah, beleza, eu já me achei aqui. Ele é igual... Ok. Já fiz um poema com essa imagem aí. Verdade. Os monstros eu estou enxergando aí, né? Se você quiser, vai aqui embaixo do... Eu queria colocar modo leitura, acho que não aparece aqui. vai no PowerPoint aqui na parte de baixo, do lado direito ali, tem uma telinha, clica lá, isso. Então, mas aqui ele vai aumentar minha tela. Eu queria me ver também. Você vai Eu conseguir estou te vendo, ó. Você vai se ver. Vamos lá. Então, gente, o choque de gerações aí que a gente está discutindo há um bom tempo, né? O nosso amigo Paulo bastante comentou sobre isto. Eu quero propor um olhar sobre que o choque de gerações ele é o choque do nosso tempo. E todas as vezes que eu falo do choque do nosso tempo, a gente sempre vai dizer: eu não tenho tempo. Esse é o drama. Nós não temos tempo. Vamos ver se a gente consegue, se eu consigo compartilhar esse pequeno vídeo para vocês, que já assisti esse vídeo, eu acho que uns 20 e poucos anos atrás, mas ele demonstra bem o que é o choque de realidade. Vocês estão vendo isso aí? Estou vendo o relógio sendo nós estamos vendo o choque fragmentado. De o vídeo está aparecendo ou não? Não. Tá, então vou pular o vídeo. Agora estão vendo? Eu estou vendo o relógio sendo desfragmentado e você aí com a mão levantada. Ué? Não está vendo o texto aí? Choque de gerações. Só eu estou vendo isso ou todo mundo? Não, só está choque de gerações. Ele tem que fazer de modo de aplicação de tela. Agora estou vendo o Wesley. Ué, mas vamos lá de novo então aqui. Cadê? Eu fiz isso, Wesley. Vai no share screen e pega outro. Você tem, acho que, duas coisas abertas. Vai no outro. Vamos lá, de novo, sair. Eita, nós, aprendemos. Vamos lá, devagarzinho vai. Deixa eu abrir aqui. Deixei o cavanhaque para aparecer o professor também, igual eu disse. Você foi no share screen, não foi? Ok, vamos lá, de novo. Sim, agora vou lá. Cadê aqui? Você. Cadê o seu, Zé? Cadê o seu, Zé? Compartilhando. Lá no norte não pode, não. Não, aqui parece aqueles código de barra. Tira o papel aí para aparecer comigo aí, Edilson. Lá no norte não pode, não, né, Zé? Cavanhaque? Agora está ok, não? Não. Aqui agora está o texto. Agora você Deuteronômio 6, de 4 a 9. Ok, essa parte que está em preto aqui é um vídeo, eu não vou conseguir compartilhar, mas eu mando depois no grupo esse vídeo aí. Para você poder compartilhar, você tem que fazer ele em modo de apresentação. Pois é. É que aqui no meu PowerPoint eu clico direto e ele apresenta para mim. Então, mas tá vendo ali a apresentação de slide, ou então aqui embaixo na tela, do lado inferior, tem a telinha, mas você clica. Eu fiz isso. Mas você clicou 2 vezes? Cliquei aí, ó. Só quem está bem espiritualmente é que consegue ver. Aí, vocês estão vendo o vídeo? Demonstra bem o choque de gerações, viu? Não, o vídeo não está vindo, não. Pois é. Então, o problema acho que é o vídeo mesmo. Esse é o problema do choque de gerações, viu, Edilson? É o choque de gerações. É que isso aí, para mim, no Meet, ele é bem automático, né? Mas tudo bem, eu mando depois. O vídeo fala... Edilson, vai clicando na tela que você quer mostrar para ver se ele não vai aparecer a segunda. Não aparece aí, ó. Está na segunda já, ó. Meu discernimento, quem tá bem espiritualmente consegue ver. Quem não está, não consegue, não. Aí, tá aí, ó. Tô vendo. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus. Ok. A terceira apresenta. A terceira tá certo. Vamos lá, então. Vamos por aqui. Eu não estou conseguindo. Tá vendo? Não está conseguindo agora? Tecnologia. Não, estou dizendo que aquele preto lá,
O meu discernimento é que quem está bem espiritualmente consegue ver, quem não está vendo, quem não está bem espiritualmente não consegue. E eu não estou conseguindo ver, então estou precisando melhorar. Eu vejo nitidamente, mas eu não posso revelar nada. Aí, ó, tá vendo? Olha, tem a história do santo milagroso, que aqueles que viam a estátua eram santos e aqueles que não viam... O rei está nu! Lembra lá do rei está nu? Estrela no fundo do poço. É porque o Ronaldo é o AE. Você sabe o que é o AE? Assessor do Espírito Santo. Vambora, pessoal, vambora. Vamos lá então, gente. Deuteronômio aí o texto. Ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, ele é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Gente linda, quando a gente compreende o momento que estamos vivendo, existem as crises do nosso tempo. Primeira foto aqui, uma traquinagem. Crianças traquinas. O que a gente pode aprender com essas crianças aí? Falta de pai? Falta da mãe? Falta de controle? Liberdade excessiva? Quais são as crises da família? A segunda imagem aqui, ela é um poço que foi aberto, problema da falta de água. Por que está faltando água? Por que o Brasil, um país aí que é berço, né, fonte inesgotável de águas, o problema climático já é preocupante, ainda que a foto não seja no país. A terceira foto, ela diz a pandemia da Covid. Por que em pleno século XXI, no alto desempenhar da ciência, nós não conseguimos solução? Exaltamos países de primeiro mundo, dizendo que esses países venceram a Covid, mas vemos assustados o Japão, preocupado com os Jogos Olímpicos aí, daqui nos próximos dias, que não venceu a Covid. Um país de primeiro mundo, altamente tecnológico, mas com medo, porque a realidade pandêmica é cruel lá. Ou seja, a gente não consegue entender isto. Parece que melhora para no dia seguinte piorar. As coisas caminham para uma normalidade e, de repente, tudo volta a estaca zero. Quais são as crises do nosso tempo? E a quarta foto representa a crise financeira. A dificuldade das famílias em agirem como perderam renda. E é claro, queridos, que nas devidas proporções, as crises do nosso tempo, elas de nada diferem da crise dos tempos passados, porque em cada época apresenta a própria crise. Por isso que a palavra de Deus sempre irá nos dizer que basta a cada dia o seu próprio mal. Eu não consigo entender o dia de hoje. Assim como o meu passado, o meu irmão lá no passado, 5.000 anos atrás, um pouco menos, 1.000 anos atrás, também não entendia o seu tempo. As crises do nosso tempo, portanto, elas têm muito a ver com as nossas crises relacionais. Nessas circunstâncias, o nosso barco sempre estará, ao nosso olhar, à deriva, enfrentando as terríveis ondas. O mar da vida, ele é muitas vezes encapelado, né? O mar da vida, muitas vezes, ele é sombrio. No século XIV, no século XIII, XIV, o homem europeu conhecia o mundo através do olhar do Mediterrâneo. Quando Portugal começa a mudar a estratégia, conhecendo o Atlântico, que é o mar aberto, a discussão da época era: não desafie os mares, porque monstros imagináveis habitam entre eles e a terra
tem um fim e você vai morrer, o abismo irá te sugar. Mas os homens desafiaram o pensamento da época e, através da ciência, da pesquisa, perceberam que a Terra era redonda. E aí a gente tem grandes questões que envolvem. E o mar representa a nossa caminhada. A nossa crise relacional, como me relaciono comigo mesmo, como me relaciono com Deus e como me relaciono com o meu próximo. Por isso que, se o mar desafiar o meu barco com ondas gigantes, eu continuo nadando. Mas nem todo mundo age assim. Porque o medo, ou a crise do nosso tempo, faz com que a gente fique paralisado. Franklin Delano Roosevelt, quando foi eleito presidente dos Estados Unidos após a crise de 29, ele faz uma frase que mudou o destino dos Estados Unidos. Ele diz assim: a única coisa que devemos temer é o medo. E ele fala isso dentro de um país que estava paralisado pela crise econômica, a crise de 29. Esse discurso é a posse dele em 1932. E uma coisa curiosa é que Franklin, ele era o exemplo, ou a figura que melhor explicaria os Estados Unidos. Por quê? Como a economia estava paralisada, ele também era um presidente paralítico, contraiu poliomielite. Então, usando muletas, ele vai até o microfone para dizer isto. A única coisa que devemos temer é o medo, porque o medo paralisa. O medo deixa a gente sem olhar, a gente fica paralisado pelo medo. E temos aí pavor em continuar a vida, enfrentar as ondas gigantes que vêm contra o nosso barco. A crise do nosso tempo, ela é relacional. Por essa razão, quando a gente percebe crise, a gente pode fazer algumas perguntas. Existem famílias ou igrejas sem crises? Claro que não. Claro que não. Só que, lamentavelmente, a gente acha que, ao tratar de famílias, ao tratar da igreja, a gente vê isso como uma missão praticamente impossível, onde não há solução. Eu tenho um belo discurso, eu tenho uma boa mensagem, mas o meu bastidor com a minha família não é perfeito. E aí eu fico em crise. Como pode? Ah, mas ele é filho do pastor. Ah, mas ela é esposa do pastor. Olha o pastor. Ou seja, crise relacional. A gente não consegue entender o outro na perspectiva do humano. E a gente cobra perfeição onde não há perfeição. Seja na igreja, seja na família. Traduzindo, estamos vivendo a crise do nosso tempo, que nada difere da crise do tempo dos nossos antepassados. Claro que é perfeitamente possível entendermos a geografia, a cultura, os valores, os modos operantes da época. Cada época tem o seu próprio desafio. Mas a crise continua. Nesse sentido, o que é que eu preciso fazer nas crises ou diante delas? Primeiro momento é entender que a crise faz parte da vida. Em qualquer época, a crise faz parte da vida. Nós já passamos por várias ao longo da nossa caminhada, então elas fazem parte da vida. Elas não são eternas, mas sempre por trás de cada uma delas, nós podemos aprender grandes lições. E para explicar isso, eu parto do princípio do que é crise. Crise, ela é derivada de uma língua antiga, o sânscrito, que é a palavrinha cri. A palavrinha cri, aportuguesada, é crisol. O crisol, em qualquer dicionário, é um cadinho. Cadinho é um pequeno recipiente. Cadinho é esse objeto que está aí, ó, no fogo. O que é o cadinho? É quando você coloca nele, nesse recipiente, ouro, prata, metal, e coloca-o na pressão do fogo. Ontem eu dei uma revisão para a Federal do Paraná, para alunos, e eu falei sobre Heráclito. Heráclito diz que o fogo, ele é a têmpera da humanidade.
Por quê? Porque ele purifica, o fogo é purificador. O ouro, quando é colocado no cadinho, ele derrete. O hábil ourives tira a sujeira de cima e o ouro purificado é transformado em belíssimas joias, obras de arte. É o artífice humano trabalhando com a arte, com o talento que Deus lhe deu para desenhar, produzir, criar mecanismos tremendamente lindos que dão beleza ao mundo que nós vivemos. Então, crise é aperfeiçoamento. Eu estou em crise, você está sendo lapidado. Só que eu não consigo entender isto, porque a crise dói muito. Mas elas não são eternas. É isto que nós precisamos entender. E nós estamos convivendo, como bem falou Paulo aí nas semanas últimas, um choque entre titãs. Eu assim costumo dizer. Por que choque entre titãs? Porque é uma disputa entre pessoas, entre grupos, entre núcleos. Eu lembro bem quando eu era líder de jovens e nós tínhamos um trabalho na igreja muito interessante. Começamos uma vigília, eu nunca esqueço disso, que tinha 9 jovens, 10 jovens, 11 jovens, né? E aí, essa vigília começou, nós fazíamos uma vez por mês e durou 4 anos a vigília. A última vigília que eu fiz, né, que eu liderei, ela tinha mais de 500 jovens. Mas era uma vigília que começava às 11 da noite e ia até às 6 da manhã. E nós fazíamos muita oração mesmo. Foi uma época muito gostosa da minha juventude, tal, meus 20, quase 30 anos. E aí, quando eu vou numa vigília hoje, eu falo assim, nossa, em nada lembra a vigília daqueles tempos. O que mudou? O tempo, as pessoas e a forma como elas compreendem ou se relacionam com o próprio Deus. Nem todos aqueles 500 da vigília eram melhores ou piores, eles apenas eram daquele tempo. Hoje, o atrativo são outros. A pessoa serve a Deus de uma outra forma. Eu vi recentemente um pastor que convocou para uma adoração 24 horas. Eu fiquei, será que dá certo isso? E fez isso online. E eu pude ver em um momento que essa live dele tinha mais de 20 mil pessoas. São diferenças, percebo, portanto, a maneira como esse choque de gerações atinge o nosso dia a dia. Aí o Paulo bem comentou, não vou mencionar isso aqui, porque já foi comentado, né? O choque das gerações. Olha aí, os Builders, que é a geração do pós-guerra, né? Pós-Primeira Guerra, eles passaram pela Primeira Guerra, passaram pela crise de 29, passaram pela Segunda Guerra Mundial, são os construtores deste mundo. E terminou a guerra, veio a mensagem de esperança. Vocês estão entristecidos? Façam filhos, porque o filho representa uma nova oportunidade, um novo momento. É o que os Estados Unidos criou como welfare state, ou estado do bem-estar social. O Estado irá cuidar de vocês. Geração boomers. É a geração que tem no Estado esse protecionismo de alguma forma e eles passam, portanto, a serem cuidados com a seguinte perspectiva: vocês não terão mais guerra. Mentira. As guerras continuaram. Veio a Guerra Fria. Veio a Guerra Fake. Veio o Vietnã. Veio o pavor, o mundo, veio o perigo. Olha a bomba atômica, olha isso, tal, aquilo, a bomba de hidrogênio. Nós iremos todos sucumbir. Nesse sentido, essa geração experimenta protestos. É a geração que vai criar manifestações sociais. O que o diga o maio de 68, que provocou uma grande profusão de ideias na França e fez levantar grandes pensadores, como, por exemplo, Michel Foucault, o Jacques Derrida, Luc Ferry, que se transformou, inclusive, no ministro da Educação na França. Geração pós-guerra, os boomers. Depois dele veio a minha geração, que é a geração X, chamados de independentes. Por quê? Porque estão numa outra perspectiva. Valoriza-se a educação. A educação começa a entrar no dia a dia do brasileiro. O pobre tem acesso a uma escola de qualidade.
a tentativa de entrar numa universidade pública, é a geração X, que vai criar aí os filhos chamados nativos digitais. Aqueles que foram os primeiros a trafegar na internet, para que então tem a geração dos 2010, 95 a 2010, que são os tecnológicos. E hoje, a geração alfa, ou os indefinidos, porque nós não sabemos ainda o que quer essa meninada aí com seus 10 anos de idade. Isso é choque entre titãs, mas a gente compreende isso através dos mundos diferentes que eles representam. Olha que curioso. Os boomers e a geração X, como exemplo, conviveram com a Guerra Fria. Já a geração Y, as guerras regionais. E a geração Z, as gangues. Os boomers, a ameaça era nuclear. O Y, a ameaça é terrorista. E o Z, o terrorismo é virtual. Os boomers, o boom econômico. Os millennials, incerteza econômica. A geração Z, riqueza fácil. Porque acreditam que, a partir de uma pequena invenção, um detalhe, eles ficam milionários do dia para a noite. E hoje, curiosamente, é muito mais fácil ser um milionário, ganhar o seu primeiro milhão, do que há 20 anos atrás. Porque a qualidade, a tecnologia possibilitou tanto avanço que para essa geração basta um clique e os milhões aparecem. Sim e não, mas esta é a visão deles, que está aí ligado muito aos... O milhão hoje é bem mais desvalorizado do que os 100 mil de décadas atrás. Exatamente, claro. Hoje claro. É nada, né? Mas o ser milionário hoje, ele é mais fácil na visão tecnológica do que anos atrás. É nesse sentido. Claro que você compreender a valorização e desvalorização da moeda é uma coisa gritante, lógico. Né? Eu costumo dizer para uma casa por 40 mil, um casarão. Hoje, 500 mil, uma casinha. Sim, eu comento para meus alunos que o Brasil, na época das capitanias hereditárias, terra não tinha valor nenhum. Ninguém ligava para a terra. E o capitão donatário não ganhou um pedacinho de terra, ele ganhou que era praticamente um estado inteiro. Mas não tinha valor. Hoje, um pequeno lote vale muito. Então, são, claro, né, contextos diferentes. Os boomers cresceram com a mãe. A mãe ficava em casa e o pai ia trabalhar. Os millennials, não, cresceu na creche. Porque pai e mãe estão no mercado de trabalho. E a geração Z cresceu no computador, ou cresce no computador. É o mundo virtual. Os boomers, papai sabe tudo. Os millennials, papai foi embora. A geração Z, quem é pai? Quem é mãe? Os boomers, casados para sempre. Os millennials, divórcio é real. A geração Z acredita no ajuntamento sem o casamento. Boomers e o X, a grande família, muitos filhos. Os pais tinham 5, 6, 10 filhos. Os millennials, a família imediata. Pai, mãe, filho, mais um irmão, quem sabe. A geração Z são novos valores familiares. Inclusive, a mulher que não quer casar, mas quer ter um filho independente. São novos valores familiares. Crendo eu ou não, concordando ou não, ele está aí, é uma realidade. E o que pensar, por exemplo, da família homossexual é um novo valor. Os boomers caminhavam e com a televisão em poucos canais. Já os millennials, a TV já era a cabo, múltiplos canais. E a geração Z não quer televisão, porque tem a internet. Boomers, disco de vinil, millennials, CD, MP3, o iPod. E hoje, plataformas digitais, YouTube da vida, como está pegando essa molecada e tantas outras plataformas. O Meet, o Sheet, tantas coisas que a gente percebe que o mundo mudou. O telefone era fixo. Os millennials experimentaram o fixo e o celular. Hoje apenas o celular, que não apenas telefona, como telefona, manda mensagem, tira fotografia, manda e-mail e mais. O telefone virou obsoleto, porque ele agora não fala, ele digita, ele tecla.
Os boomers e o X, a vizinhança era segura. Os millennials, a alta criminalidade. E a geração Z não sabe quem é o vizinho. Ele está internalizado nele mesmo. Os boomers e o X são auditivos. Os millennials, visuais. E a geração Z, altamente visual. Os boomers e a geração X, independentes. Os millennials, nativos digitais. E a geração Z, altamente tecnológicos. Gente, essas 5 gerações, aqui no caso 4, mais os construtores, os builders, eles estão na igreja. A pessoa na igreja que tem mais de 80 anos. Há pessoas na igreja com 50, 40, 30, 10. Então, nós temos 5 mundos diferentes dentro da igreja. Como conviver com essas diferenças? Não é fácil. Choque de realidade. Então, lidamos com a diferença entendendo que a igreja hoje é a geração X. São eles esta igreja. Eu conheci um pastor, convivi com ele no ministério, e fiquei sabendo depois que ele passou a igreja para o filho. Conclusão, quando ele estava na igreja, a igreja era uma. Com o filho, a igreja virou outra. E eu vi uma imagem que eu fiquei assim, nossa, que igreja linda, que bonita. Aí eu fui lembrar que era a igreja daquele grande amigo que participou comigo, uns anos atrás. Porque o filho dele é essa geração millennial, que compreende a igreja de uma outra realidade que eu não consigo compreender. E para isso eu lembro da minha época como líder de juventude, que havia um grupo no Rio de Janeiro que fazia muito sucesso com jovens, inclusive na igreja presbiteriana, que era o grupo Rebanhão. E na época eu queria trazer Rebanhão para Curitiba. E comuniquei isso ao meu líder. E esse meu líder comunicou a outro líder, para ver a possibilidade de trazermos o Rebanhão. E numa reunião eu fui chamado, o líder disse o seguinte: Deus fez um rebanho, o diabo criou o Rebanhão. E eu fui proibido de trazer o Rebanhão para Curitiba na época. Por quê? Porque a cabeça da minha liderança na época não compreendia os anseios da minha geração. E o seu paletó listrado era de uma listra só. É isso aí. O grande Janires Manso, né? Janires Magalhães, tive o prazer de caminhar um pouquinho com ele no retiro. Morreu cedo, acidente de ônibus. Portanto, como lidar com essa diferença? É preciso ser flexível para não perder espaço. Não se trata de espiritualidade, de flexibilidade. Nesse sentido, quem sabe, um culto mais dinâmico, ágil, adaptado à realidade que atrai essa geração atual. Eu fui num culto que eu achei fantástico. Isso já há uns 3, 4 anos atrás. Primeira coisa que eu entrei no culto, eu percebi que a moçada, toda ela grudada no celular. E eu não sabia se ela estava, 4 anos não, talvez um pouco menos, né? Eu não sabia se ela estava lendo a Bíblia no celular, acompanhando a mensagem do pastor, ou estava jogando no celular. Mas muitos com o celular. E o pastor, quando começou a pregar, ele foi muito sábio. Ele pegou aquele e falou assim: você que está com o celular na tua mão aí, você vai entrar agora na sua rede social, vai colocar hashtag eu creio, hashtag Jesus me ama, hashtag sou filho de Deus, e vamos bombardear as nossas mídias sociais. Ele pregava ao mesmo tempo que falava isso, e você viu os jovens, então, impulsionando aquela mensagem. Eu disse, olha aí, cara, o cara conseguiu captar essa geração. Usar a geração a favor, ou seja, pegar essa moçada que está aí com uma garra tremenda e vamos fazer isso acontecer através deles, porque eles representam a igreja hoje. Quem tem 35 anos aí é o futuro pastor da tua igreja. Por isso, se a tecnologia assusta, eu vou te dizer, ela veio para ficar. Ela veio para ficar. Nesse sentido, a pergunta, a sua igreja é .com?
Que foi a pergunta que meu filho me fez. Pai, você é .com? Pai, você tem um canal? Pai, você está fazendo alguma coisa no mundo virtual? Você está processando as suas ideias? E aí, o meu filho fala, em que sentido? Ele fala o seguinte, olha, quantos dígitos? Essa é a grande questão que você alcançou. Por quê? Porque o mundo da tecnologia me possibilita alcançar milhares e milhares e milhares. E não se trata de dinheiro, se trata de dígito de pessoas. É o .com. A mensagem que eu prego hoje para uma igreja de 100 pessoas, ela pode atingir 100, 200, 300, 1000 pessoas. Gente, há um canal de um pastor na internet que ele tem mais de 6 milhões de inscritos. É o .com. Como pode tecnologia? Nesse sentido, gente, flexibilidade não é fraqueza. E muito menos falta de espiritualidade. Flexibilidade é aprender a mentorear. Mentorear é muito mais que discipular. É caminhar junto, aprendendo e ensinando. Traduzindo, é ação inteligente que resolve e soluciona conflitos. Por quê? Porque os mentores, eles moldam e são moldados. É o relacionamento. A crise de relacionamento que eu tive naquela época do rebanhão foi porque eu não fui compreendido, porque ninguém sentou comigo para explicar o porquê sim e o porquê não. Eu simplesmente obedeci. Mas eu poderia me rebelar também. Mas ninguém sentou comigo para explicar o porquê das coisas. E a geração de hoje, ela quer sentar e ouvir. Por que que é assim? Por que que não pode ser assado? Pai, me escute. Meu filho me falou para mim isso. Pai, você fala muito e me escuta pouco. Deixa eu falar. E quando ele começou a falar, eu percebi, nossa, esse menino tem muito para me ensinar. Eu moldei a vida dele, mas ele está moldando a minha. Isso é mentoria. Isso é uma caminhada contínua. E uma coisa que eu tenho aprendido com esses alunos, gente, eu faço isso todos os dias, de segunda a sexta e até alguns sábados. Esses alunos amam treinamentos. Eu convoco uma revisão de véspera. Eu tive uma revisão que eu tive na internet, quase 1000 alunos. Quase 1000 alunos, o que eu não alcançaria numa sala. Eles amam treinamentos, porque eles acreditam que o treinamento é ideal para a caminhada, desde que não seja chato. Não seja aquele negócio cansativo, mas seja um negócio dinâmico. Por isso que a nossa forma de prestar culto deve ser algo dinâmico e intenso em tudo. Então, que tal a gente investir mais em treinamentos dessa moçada? Usar o que eles têm a nosso favor. A tecnologia está aí, mas a mentoria jamais dispensa aquele chimarrão, aquele bate-papo, aquela conversa tete a tete, olho no olho. É preciso, portanto, treinar o todo, mas de vez em quando recolher a parte. Choque de gerações, a gente precisa trazer a parte para perto, porque essa parte pode ser o jovem pastor que Deus escolheu para te suceder. Mentorear os mais novos. E a pergunta que me foi feita esses dias, eu pergunto para os meus irmãos: qual é o seu branding? Qual é o seu branding? Qual é o legado que você quer deixar? Qual é a marca que você quer provocar? O branding aqui, gente, são ações que estão alinhadas aos nossos valores. Não se trata de negociar a palavra de Deus, mas é estratégia para tornar a marca conhecida. O que eu tenho feito para tornar Jesus conhecido através de mim?
Ah, eu só falo. Viva. Ah, mas eu só vivo. Fale. Ah, mas eu sou isso. Perceba que a nossa vida não é aquilo que está no visual. A nossa vida também é aquilo que está no nosso interior. Por isso que bastidores, muitas vezes, dizem muito mais a meu respeito do que aquilo que vocês estão vendo. Eu dizia para a igreja na época, quer me conhecer? Pergunte de mim para minha esposa. E mais, a minha esposa ela até vai querer falar bem de mim. Mas quer me conhecer? Conviva comigo. Você vai perceber que eu não sou nada disso que estou falando. Mas por quê? Porque a minha vida não é tão assim. É o que eu sou. Mas por essa razão que Deus me ama na minha imperfeição. Porque a partir do momento que eu for aperfeiçoado e estiver perfeito, Ele me chama. Branding é estratégia para sua marca ser conhecida. Branding é criar conexões cruciais para a melhor prestação de serviço. Branding é determinar aquilo que você quer. E a pergunta é, por que as pessoas precisam da sua igreja? Por que as pessoas precisam daquilo que você prega? Ah, porque o inferno é uma realidade. Mas você acha que elas acreditam no inferno? Estamos convivendo aí, os bairros estão cheios de igrejas. E por que as pessoas não foram salvas? Interessante esse olhar. Ah, eu vou abrir uma igreja no bairro X. A igreja que está lá não é suficiente? Ah, mas a minha mensagem é diferente. Mas qual é a diferença? A sua Bíblia é outra? A revelação que Deus te deu é melhor do que aquela do teu irmão, do vizinho ali? Por que as pessoas precisam da igreja X em detrimento da Y? Por que eu não posso frequentar a igreja do João se eu posso frequentar a do Pedro? Por que as pessoas precisam da minha igreja? Se é que eu posso chamar a minha igreja, né? Mas a igreja que eu estou prestando culto, por que lá é o melhor lugar do mundo e não é na igreja do meu vizinho? Isso é relativo, qual é né, o seu? Deus? Sim. Qual é o seu brand? brand? A gente vai entrar num argumento que eu acho que ela já começa Deixa a eu ficar terminar, muito querido. Deixa eu terminar, por favor. Qual é o seu brand? Qual é? A grande questão é essa. Nesse sentido, o brand diz respeito a isso, a identidade. Visual também, conteúdos, redes sociais, o nosso design, o nosso marketing digital, os nossos anúncios, a nossa estratégia. Gente, aquele tempo do folhetinho, convidando para tarde, para noite, para domingo, não existe mais. A marca é aquilo que eu quero deixar como um legado. E não se trata de propaganda estratégica para atrair pessoas, não. Diz respeito também à marca e o legado que você quer dizer, deixar para a vida, para a posteridade. Eu não sei vocês, mas eu estou preparando o meu testamento. E, gente, o meu testamento não são bens, valores financeiros. O meu testamento é pessoas. Por isso que todos os dias eu mando para o meu filho uma mensagem. Filho, eu te amo. Todos os dias, se eu estou em Curitiba, eu faço questão de buscar a minha esposa no trabalho, para dizer para ela, ainda que é pertinho de casa, eu preciso desses minutinhos do teu lado. Todos os dias, eu preciso dizer para alguém, Jesus te ama. Eu estou preparando o meu testamento. Porque quando eu morrer, eu quero que o meu legado, o meu brand, de fato, tenha provado impacto na vida de alguém. Ainda que eu seja imperfeito, mas aperfeiçoado naquele que me chamou. Para isso, o que nos diz Deuteronômio não é um tratado teológico, gente. Ouça, Israel. E não apenas ouça, Israel. Ensine. Aquilo que você ouve precisa estar no seu coração. E aquilo que você ouve, Israel, você precisa ensinar. Gente, ensinar não é uma ordenança de cima para baixo. Ensinar é relacionamento. Eu aprendi uma frase
com um grande professor. Fiz um curso com ele muitos anos atrás em São Paulo, Dr. Howard Hendricks, um dos melhores teólogos da educação que eu já conheci. E ele falou uma frase que me impactou para sempre. Ensina mais quem ensina menos. E eu fiquei assim, mas como assim ensinar menos? E ele falou, não são palavras, são transformações. Não fale, leve o outro a ter uma experiência de vida. A nossa função é levar o próximo a uma experiência de vida. De que maneira? Ensine à medida que você caminha. Tutoria, mentoria. De que maneira? Assentado, andando, deitando, se levantando, com o celular na mão, com a Bíblia na mão. O que você estiver aí, nas tuas mãos esteja o tempo todo a palavra de Deus. O cristão hoje, ele não tem mais uma Bíblia na mão, gente. O cristão tem um celular. O celular é a Bíblia dele. E lá dentro daquele celular tem páginas virtuais, digitais, que ele abre com a maior velocidade do que manusear a Bíblia. Aquela brincadeira de escola dominical, quem acha primeiro, é muito rápido. Olha, o versículo é tal, o cara vai lá, digita a palavra, aparece instantaneamente o versículo para ele. É a Bíblia digital. Não é o papel mais. Por isso, aquilo que está nas mãos, aquilo que está diante dos olhos, ouça e ensine. E para encerrar, eu li um livro, e a partir desse livro eu montei um curso. Stephen Covey fala de 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Isso é para mim. Hábito pode ser mal e pode ser bom. 7 hábitos. Seja proativo. Faça uma análise da sua própria vida. Saia de você mesmo e crie o que é você. Pergunte para você o que é você. O proativo não é aquele que faz muita coisa não, viu? O proativo é aquele que o tempo todo para se ele está sendo eficiente, responsável. Comece com o objetivo na mente. Gente, tudo que existe em primeiro lugar aqui na minha mente. Por isso que a fé, ela começa a agir. Então, aquilo que está na questão das ideias pode ser realidade, mas começa com o pensamento. Começa com o atributo da fé. Pela fé, aí a coisa age. Comece com o objetivo na mente. Terceiro, faça em primeiro lugar o que é mais importante. Todas as coisas. O que é mais importante para hoje? Comece em primeiro lugar o que é mais importante. Ou, sempre lembre, tudo é importante, mas há algo mais importante. Não comece o dia sem achar o que é mais importante na tua vida. Isso aqui é mudança interna. Esses 3 momentos, mudanças internas. Os próximos, mudanças externas. Pense com a lógica ganha-ganha. Tudo existe a partir de uma lógica. E você sempre irá entender que você aprende exatamente essa relação ganha-ganha. O que é a relação ganha-ganha, professor Edilson? Essa relação ganha-ganha é todas as nossas relações precisam ser positivas. A partir do momento que eu me relacionar com você e não me acrescentar nada, eu perdi meu tempo. Relação tem que acrescentar. Por isso, ganha-ganha. Eu ganho e você ganha. Ganhamos o quê? Experiências. Agora, a partir do momento que não me acrescenta, eu perdi tempo. Por essa razão, pensar logicamente com quem eu me relaciono. Porque Deus coloca pessoas ao meu lado com propósitos. Ganha-ganha. Quinto, buscar entender antes de ser entendido. Por que as pessoas me rejeitam? Pois é, entenda isto. Não queira ser entendido, mas busque entender o motivo das pessoas agirem assim. Sexto, crie sinergia, relações, laços afetivos e duradouros. E por fim e por último, sempre repense a caminhada.
Recalibre dedos. E aí você vai entender. O melhor hábito sempre é este. O melhor hábito, gente, é a coisa principal. A nossa comunhão com Deus, ela é, sem dúvida nenhuma, a maior e melhor ferramenta para o nosso dia a dia. Por isso que não comece o seu dia sem falar com o teu Pai que estás nos céus. Filho, ouça-me. Filho, ouça-me, ó Israel, o que eu tenho para te dizer. Irmãos, nós estamos correndo demais. Irmãos, nós estamos divagando demais. Irmãos, nós estamos nos perdendo em nós mesmos. E a partir do momento que nós nos perdemos, é porque a gente não compreendeu nada. Paulo, eu peço perdão a você, quando eu falei, deixa eu terminar, porque eu não queria perder meu raciocínio, tá bom, querido? É nesse sentido. Nós divagamos muito. Não, eu só estou aqui porque eu tenho um grande carinho por você, Paulão. Amém. É recíproco. É porque aqui são ideias que vão florando aqui. Sim, eu entendi perfeitamente, querido. É que eu não queria perder